Olá, Adnan, obrigada por entrar. Só esperar o pessoal entrar e a gente já começa. Bem, passou 6 minutos, esperar mais um pouquinho. Bem, boa noite, o meu nome é Vânia Fefé Gali, eu sou Ielorixá, eu também sou cientista das religiões e hoje eu vou fazer a primeira parte de 3, né, em live, né, mas na verdade é uma formação sobre inteligência espiritual. Se vocês estiverem ouvindo barulho, é trovão, gente, tá? Vai começar a chover aqui. Então nós vamos tratar aqui da inteligência espiritual, tá? Lembrando que a inteligência espiritual ela não envolve religião, nem fé e nem crença. A inteligência espiritual é mais uma das inteligências, né? Nós temos a inteligência, primeiro foi o quociente de inteligência, o QI, depois vieram as inteligências múltiplas, depois veio a inteligência emocional e depois uma escritora chamada Zohar, ela desenvolveu a inteligência espiritual. E a inteligência espiritual, ela hoje está sendo aceita na academia. Já faz mais de 20 anos, na verdade, que se debate esse tema no meio acadêmico e também entre neurocientistas, entre cirurgiões, entre psiquiatras, enfim, pessoas que são profissionais dessas áreas, mas que também são conectados, ligados à espiritualidade. Então é muito, muito interessante, vocês vão gostar muito, eu espero que vocês permaneçam na live até terminar o conteúdo de hoje, tá? E o conteúdo de hoje ele vai ser baseado em 4 questões, que é mãos vazias, tá? Mãos limpas, mãos abertas e mãos estendidas. Mãos vazias, mãos limpas, mãos abertas e mãos estendidas. Por que as mãos vazias? Por que as mãos limpas? Desculpa, por que as mãos abertas e por que as mãos estendidas, tá? Eu vou começar lendo uma questão aqui que está no livro Inteligência Espiritual da Zohar, que é muito interessante, tá bom? E daí nós começamos a debater a partir disso. Gravem bem essas 4 questões, essas 4 coisas. Mãos abertas, mãos vazias, mãos limpas, mãos abertas, mãos estendidas, tá?
Então vamos lá. Não me interessa saber o que você faz para ganhar a vida. Quero saber o que você deseja ardentemente, se ousa sonhar em entender aos anseios do seu coração. Não me interessa a sua idade. Quero saber se você se arrisca a perceber um tolo por amor, por sonhos, pela aventura, por estar vivo. Não me interessa saber que planetas estão em quadratura com sua lua. Quero saber se tocou o âmago de sua dor, se as traições da vida o despertaram, ou se você se tornou murcho e fechado por medo de mais uma dor. Quero saber se pode suportar a dor, minha ou sua, sem procurar escondê-la, reprimi-la ou narcotizá-la. Quero saber se você pode aceitar a alegria, minha ou sua, se pode abandonar-se à dança e deixar que o êxtase o domine até as pontas dos dedos das mãos e dos pés, sem nos dizer para termos cautela, sermos realistas ou nos lembrarmos das limitações dos seres humanos. Não me interessa se a história que me conta é verdade. Quero saber se consegue desapontar outra pessoa para ser autêntico consigo mesmo. Se pode suportar a acusação de traição e não trair a sua alma. Quero saber se você pode ver beleza, mesmo que ela não seja bonita, todos os dias. E se pode buscar a origem de sua vida na presença de Deus. Entendam Deus aí como um conceito, como um conceito pessoal, individual, no subjetivo, tá bom? Porque nós não estamos falando de religião, de religiosidade. Quero saber se você pode viver com o fracasso, seu e meu, e ainda, à margem de um lago, gritar para a lua prateada, eu posso, eu posso. Não me interessa onde você mora ou quanto dinheiro tem. Quero saber se pode levantar-se após uma noite de sofrimento e desespero, cansado, ferido, até os ossos, e fazer o que tem de ser feito pelos filhos, pelos seus. Não me interessa saber quem você é e como veio parar aqui. Quero saber se você ficará comigo no meio do fogo e não se acovardará. Não me interessa saber onde ou o que ou com quem você estudou. Quero saber o que o sustenta a partir de dentro, quando tudo mais desmorona. Quero saber se consegue ficar sozinho consigo mesmo e se realmente gosta da companhia que tem nos momentos de vazio. Esse é um texto de 1994, escrito por uma... É inspirado, na verdade, por Sonhador da Montanha Oriá, um índio americano ancião que escreveu esse poema tão lindo, tá? Então nós vamos agora partir para uma outra coisa que é a inteligência espiritual. Antes, daí nós já vamos entrar diretamente na questão da inteligência. Inteligência espiritual. Dona Zohar, que é a criadora, que desenvolveu, na verdade, essa teoria da inteligência espiritual, ela diz que a inteligência espiritual é uma inteligência que está além da capacidade cognitiva e emocional dos indivíduos. Então, assim, a inteligência espiritual, ela é de dentro para fora, ela nunca é de fora para dentro. Aí vocês podem perguntar, então tá, Vânia, por que a gente está participando disso aqui se você falou que isso aqui é um estudo, é um tipo de trabalho, tal, um processo de formação, enfim, se ela é de dentro para fora?
é porque nós temos que, às vezes, ouvir como é que funciona esse mecanismo, né, da inteligência. Onde é que está a nossa capacidade? Onde é que estão as nossas questões relacionadas à capacidade de lidar, de trabalhar e de usufruir da inteligência? Ou nós acreditamos apenas que inteligência é aquilo que teve Einstein, Bill Gates e tantos outros nomes importantes, né, que nós conhecemos ou que ouvimos falar? Inteligência, na verdade, quando surge o quociente de inteligência, que é o QI, o quociente de inteligência ele é um pouco depreciativo, porque ele te coloca num patamar superior a partir de uma pontuação X, porque você acertou determinadas coisas, entende? Você fez um teste. Então, assim, hoje ele inclusive não é nem aceito, assim, por pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade para lidar com o ser humano, já não tratam mais essa questão da inteligência, do quociente de inteligência, do QI, né? Depois vem as inteligências múltiplas. As inteligências múltiplas, elas vão tratar do quê? Toda pessoa, todo ser humano pode ser gênio em alguma coisa. Quando eu fiz o primeiro curso e me apaixonei por inteligências múltiplas, né? Eu fiquei encantada com uma coisa, e a história que o professor contou foi do Ronaldo Fenômeno. Que o Ronaldo, na verdade, ele usou o Ronaldo como um exemplo, né? Porque o Ronaldo é um cara inteligente também, é um cara, né, sagaz, enfim, né? Um cara que se vira, que sabe falar, que fala bem e tal. Mas, de qualquer forma, o Ronaldo Fenômeno, ele não foi para a faculdade, ele não se formou, ele não fez um mestrado, ele não fez um doutorado. Entretanto, ele é um gênio da bola, ele foi um gênio da bola. Assim como o Pelé foi um gênio da bola. Isso é inteligência, são as inteligências múltiplas, a capacidade de ter uma ou mais inteligência, né, mais desenvolvida do que as outras pessoas. Por exemplo, eu posso ser um exímio chefe de cozinha, entretanto eu não sei pregar um botão numa roupa. E a minha mãe, que não faz comida, não cozinha nada, só sabe cozinhar ovo, ela é uma genial na costura, ela faz qualquer coisa. Entende que a inteligência, as inteligências múltiplas, na verdade, elas estão conectadas a isso, tá? Desculpa, eu recebi uma mensagem de WhatsApp, o que aconteceu aí? Deixa eu entrar aqui. Então, assim, as inteligências múltiplas, por exemplo, algumas pessoas aprendem mais cedo que as outras. As pessoas aprendem mais cedo, umas aprendem mais cedo que as outras a ler, a escrever, por exemplo, né? Então, isso está relacionado às inteligências múltiplas. Depois vem a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela está conectada à cognição e à capacidade de usar as nossas ideias, de usar a nossa emoção, os nossos sentimentos e de lidar com eles, como esse texto que eu acabei de ler aqui para vocês. Isso está ligado à inteligência emocional. A inteligência emocional também é a nossa capacidade de nos doar, a nossa capacidade de ser, a nossa capacidade de, né, ser mais do que ter, a nossa capacidade de fazer para o outro sem esperar nada em troca. Claro que ela não se resume a isso, tá? Eu só estou, né, colocando como uma possibilidade aqui, uma questão aqui. Agora, a inteligência espiritual, ela não está ligada nem à questão cognitiva e nem à questão emocional. Ela é mente. Ela é consciência, tá? Então, nós vamos tratar aqui como consciência. A partir de agora, vocês vão ouvir muito o termo consciência. Consciência espiritual, consciência material, consciência moral, consciência intelectual. Nenhuma é mais importante que a outra. A única diferença entre elas é que a espiritual, a consciência espiritual, ela toma novos rumos, né? Quando o nosso corpo deixa de existir, deixa de
de quando a gente deixa de respirar. Mas não vou entrar nesse detalhe agora porque ele é da última fase. Com relação à inteligência emocional em si, tem outra coisa aqui que também é muito interessante. Tá. Então, assim, inteligência é um termo que vem do latim, na verdade. Ela tem, né, a etimologia da palavra inteligência vem do latim, né, que é intelligentia e intellegere. Esse intellegere, o prefixo inter significa entre, e legere significa escolha. Então é escolher dentre uma gama de opções que você tem. Isso é a inteligência. É não ter preguiça de buscar aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Não receber de mão, esperar que caia nas suas mãos, que caia de mão beijada para você. Que alguém chega com um chapéu, tire o chapéu, vire na sua frente e ela esteja lá dentro. Os seus interesses, as suas buscas, as suas vontades, os seus desejos, os seus amores. É ir de fato, é ter a coragem de se levantar. Não estou falando levantar da cama, mas de se levantar. O levante é voo, entende? E ir até uma pessoa que você gosta ou que você, sei lá, tem interesse em ter amizade ou um relacionamento, e você ter a capacidade, a coragem de se levantar e ir até essa pessoa e dizer, olha, né, gosto de você, tenho interesse em você, tem algo em você que me chama atenção. No mínimo amigos vocês vão ser, entende? Porque você não foi lá e deu uma cantada babaca na pessoa, você falou, você foi inteligente, tá? Então a inteligência é isso. Essa questão é bastante importante a gente lembrar, a gente ter, tá? Lembrando que essa live, ela vai pro YouTube, depois eu boto ela completa, baixo e coloco completa no YouTube, tá bom? Mas algumas coisas eu retiro, então assim, não saiam da live para ver depois no YouTube, porque senão vocês vão perder bastante aqui parte do debate, porque eu faço alguns cortes, tá bom? Então, quando nós falamos em escolha, a gente tem que falar em esforço, né? Então, esse esforço é o levante. Eu levanto e vou atrás daquilo que eu quero, que eu desejo, que eu sinto que é bom para mim, que eu estou, né? Tipo, isso vai me fazer bem, tá? Quando eu parto, por exemplo, quando eu espero que proposições alheias me sustentam os meus objetivos, eu, na verdade, não estou fazendo nada. Aqui nós entramos exatamente naquilo que eu falei no início. Não requer fé, nem religião e nem crença. Porque a religião, na verdade, ela existe, né? Com todo o respeito que eu tenho pela religião, claro, mas a religião, ela é castradora, tá? Se a gente não souber o que fazer com a religião ou dentro da religião, nós nos permitimos ser castrados por aqueles que são os donos da verdade. E isso a gente tem visto muito nos centros evangélicos, por exemplo, né, nas religiões, nas neopentecostais, em que as pessoas são literalmente castradas nas suas vontades, nos seus desejos, elas são doutrinadas para fazer. E isso também acontece no candomblé, no cristianismo, na umbanda, em todos os lugares, tá? Por isso que não cabe religião nesse processo de inteligência espiritual. Tá, mas Vânia, que você está falando em espiritual, como é que não cabe? Eu não estou falando da espiritualidade, eu estou falando do campo espiritual, do espaço espiritual manipulável, tá? Eu estou falando do espiritual que há em você. Quando nós falamos em inteligência espiritual, nós estamos falando também da verdade que é sua. Você tem a sua própria verdade, você tem a sua verdade, e você tem que levar essa verdade a cabo. Você não tem que impô-la a ninguém, mas você tem que levar. Se você não acreditar na sua própria verdade,
que é diferente de acreditar numa mentira. Inventa uma mentira, tem gente que inventa uma mentira e ela mesma acredita. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando de acreditar na sua verdade. E como é que eu acredito na minha verdade? Como é que eu faço? Se eu estou num lugar, por exemplo, eu frequento uma igreja ou um centro e lá eu não posso falar o que eu penso. Tá, você fez uma opção por escolher, por estar ali. Deve ter alguma coisa ali que te faz com que você esteja, que você se mantenha ali. Então você vai pegar essa sua verdade e você vai jogar para o seu subjetivo, você vai internalizar essa sua verdade e você vai ouvir tudo o que é dito sem se perder da sua verdade. Não é ficar torcendo, olhando assim, a minha verdade diz que não é assim, a minha verdade, não, isso não é verdade, diz que não é assim. Não. Esse momento, essa tua verdade, ela só tem valor quando você está na sua própria companhia, quando você está com você mesmo, ou quando você está com alguém que comunga disso com você. Quando você está com alguém que olha para o mesmo lado que você, ou que olha em posição contrária. Vamos pensar num abraço. Quando nós abraçamos uma outra pessoa, nós olhamos para o sul e a outra olha para o norte. Nós olhamos, uma olha para frente, outra olha para trás, ou invertendo, uma olha para trás, outra olha para frente, mas cada um olha para um lado. Entretanto, faça a coisa mais singela que se pode fazer, que é dar um abraço, encostar os corpos, sem qualquer intenção. Cada um está olhando para um lado, mas existe uma conexão ali. Esse momento de conexão é um momento em que você divide a sua inteligência espiritual com outra pessoa. Nesse momento você de fato divide a sua inteligência espiritual com outra pessoa. Tá? Isso até mesmo no momento em que você faz amor com alguém que você gosta. Quando você abraça o seu filho, quando você pega o seu bebê para amamentar. Tá? Então todas essas questões que estão conectadas com a inteligência, tá? E a gente precisa lembrar sempre de fazer, que nós temos que fazer sempre as escolhas inteligentes. Para fazer escolha inteligente, eu tenho que lembrar do que é verdade para mim. Porque se eu fizer uma escolha baseada naquilo que alguém me impôs ou que alguém trouxe para mim e que eu, por preguiça de ir atrás, aceitei, nem verdade em mim existe. Tá? Porque nesse caso eu não sou um ser para si, eu sou um ser em si. O ser em si é aquele que aceita tudo que lhe é dado, que lhe é trazido. O ser para si é aquele que faz o levante, que diz não, eu vou me levantar e eu vou buscar explicação sobre isso. Tá? Compreende-se? Nesse caso, vocês já devem ter percebido que eu sou uma pessoa que eu entendo, compreendo, aceito e admiro quem vai buscar outras realidades, outros conhecimentos voltados até mesmo para a religião que pratica. Não aceitar só aquilo que é colocado, que é posto, que é dito, que é ensinado lá, entendeu? Você também pode buscar, você pode estudar, você pode se preparar para conversar com outras pessoas a respeito daquilo. Né? Porque as pessoas às vezes perguntam, eu sou de Candomblé, tem pessoas que ainda têm essa capacidade de chegar para mim e dizer, mas você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que estudou, o que você está fazendo no Candomblé? Eu digo, escuta, mas por um acaso o Candomblé é para pessoas ignorantes? Entende? Né? Veja como as pessoas pensam, como outros dizem. Meu próprio irmão diz para mim, você estudou tanto, como é que você frequentava a igreja? Você sempre foi uma menina inteligente desde criança, como é que você ia na igreja, na missa, no seu... Puxa, tinha um sentido para mim ir à missa, como hoje tem um sentido para mim o Candomblé.
Então isso é uma escolha minha, tá? Ah, Vânia, você deve entrar em conflito então, porque você é cientista das religiões e também você é praticante de religião. Não, não entra em conflito em momento algum. A fé é uma coisa, algo completamente diferente, distinta, né? Inclusive eu sou uma pessoa que a fé eu tenho que todos os dias correr atrás dela. Todos os dias eu corro atrás da fé. Eu não fui agraciada com a fé absoluta, né? Mas eu já vi situações e circunstâncias que eu não posso, se eu disser que eu nego a minha religião, eu estarei sendo ingrata, por assim dizer, tá? Falando um pouco aqui dessa vivência minha. Mas lembrando a vocês que inteligência espiritual, eu posso usar a minha inteligência espiritual na religião, mas a inteligência espiritual não requer religião, crença ou fé. Ela é algo de dentro para fora, ela é a sua verdade, tá? Então creio que isso tenha ficado bem claro, né? A questão de escolher entre, que é a inteligência, dá pra gente uma gama de coisas, de possibilidades. Coisas que vão aparecendo, que vão surgindo, enfim. E eu posso, digamos que eu chego numa frutaria e tem 6 ou 7 espécies diferentes de banana, ou de maçã, ou de outra fruta, enfim, né? E eu tenho que escolher uma delas. Eu não consigo escolher, eu pego todas. Talvez eu não vá dar conta de comer se eu morar sozinho, ou talvez aquilo pode ser que juntando né, uma com outra não seja tão bom assim, sei lá. Usei a banana como uma referência, mas né, nós sabemos que a banana é uma fruta super importante na nossa alimentação, enfim. Mas quando você tem muita escolha, muitas opções, né, existe uma certa dificuldade de escolher dentre aquela gama de opções que a gente tem. É aí que a minha inteligência espiritual vai fazer a diferença. É aí que o ser espiritualmente inteligente vai fazer a diferença dentre aquele que não para pensar. Agora, como é que eu chego a essa inteligência espiritual? Você não precisa chegar, ela está em você. Se a inteligência espiritual está em você, você precisa fazer o quê? Você precisa desenvolver. Mas como é que eu desenvolvo a inteligência espiritual? Dando momentos só para si. Tendo aqueles momentos em que você escolhe estar na sua companhia. Pessoas que trabalham de segunda a sexta, das 8 da manhã às 18 ou 19 horas, chega na sexta-feira à noite, ela vai para a balada, ela vai para a festa, no sábado ela olha, pensa, ai meu Deus, não tem nada para fazer, chama um monte de amigos para casa, aí no domingo ela não sei o que, ela vai também para outra, eu vou para sua casa, ela não consegue ficar nenhum momento com ela mesma, nenhum momento sozinha. Então essa pessoa nunca vai conseguir atingir um nível, né? O nível não, porque ela já existe em nós, ela nunca vai conseguir alcançar essa inteligência espiritual que já é uma dádiva. É uma dádiva para o ser humano. Então, para chegar a um determinado, a um ponto, né, um patamar de inteligência, de desenvolvimento da inteligência espiritual, que a gente seja capaz de sublimar determinadas coisas, tornar sublime, né, aquilo que não é tão sublime. Para fazer isso, eu preciso estar comigo, eu preciso me conhecer. E eu só me conheço se eu ficar comigo mesma. Aquilo que as pessoas dizem que eu sou, é o que eu sou para elas, mas o que eu sou na minha essência. Quem sou eu na minha essência? Ah, Vânia, mas veja, eu preciso usar mais o afefé, tá? Eu quero meio que tirar o Vânia dessa minha experiência aqui de lives, de trabalho, né, nesse universo virtual e usar o afefé Gali, tá? Então eu preciso lembrar disso.
ah, tá, mas quando a gente nasce, a gente não sei o que, não sei o que, não sei o que, a gente perde a essência, porque, né, tem um monte de interferência. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Você é o que você é por conta da sua história. Onde você nasceu, a família, a rua, os amigos que você teve na infância, a vizinhança, o padre que deu, né, que fez a sua primeira comunhão, se você passou por esse processo, ou o pastor que te batizou quando você já tinha idade, ou a rua onde você nasceu, a condição econômica, a escola que você estudou. Né? Digamos que você nasceu na rua 1, você estudou no colégio 2, você morava, tinha o amigo Pedro, Antônio, enfim. E se tivesse sido diferente, você tivesse nascido na rua 3, você tivesse estudado no colégio 8 e tido o amigo Jorge, Jean, enfim, você seria diferente. Mas você não teria essência? Claro que sim, a sua essência é a sua essência. A sua essência é a sua inteligência espiritual. A gente cresce, a gente vai se formando, a gente vai formando um ser, não é contagiado de jeito nenhum, não é esse termo, não seria esse termo a ser usado. Há quem use esse termo, mas eu sou contrária. Nós nos tornamos aquilo que o nosso meio nos faz. O meio faz de nós o que nós somos hoje, mas a nossa essência, ela permanece ali, e só não vê quem não quer. Agora, é difícil? É difícil. É muito difícil. Eu estou há 21 anos na religião do Candomblé, que é uma religião que exige renúncias, exige obediência, exige crer naquilo que você não vê, né? Aquilo que você não toca, exige uma série de coisas que para mim não é tão fácil por conta dessa questão. Eu não sou uma pessoa que nasci privilegiada com a fé, tipo, acredito e pronto, não. Eu sou questionadora, tá? Então, assim, é uma religião que você, por tudo que vai acontecendo no seu processo, vai formando em você uma coraça, uma fortaleza, você vai se tornando mais forte, né? Assim como a escola, passar por bullying na escola, por o que quer que seja, não ser aceito na faculdade pelo grupo de amigos que você queria fazer parte, tudo isso, mas a essência está ali, ela continua ali, ela não saiu dali. Eu tenho esses 21 anos, né, de prática da religião do Candomblé, por mais que eu não tenha estado todo esse tempo dentro de uma casa, mas assim, eu nunca deixei de praticar a religião. E venho já há mais tempo, desde que eu fui para o convento com 16 anos, com 15 anos, eu fui para o convento, sempre busquei a religião, né? Eu fui para o convento, então lá eu fazia, por exemplo, jejuns. Eu fazia coisas, tipo, ficava sem, quando tinha uma sobremesa muito gostosa e eu queria ser Santa Clara. Eu amava São Francisco e Santa Clara, eu queria ser Santa Clara, né? Então, por exemplo, quando tinha uma sobremesa muito gostosa, que eu gostava demais, às vezes tinha dias que eu dizia, não, eu não vou comer. Eu vou oferecer isso, né, para alguém, para um necessitado, ou que um necessitado consiga comer hoje, almoçar, enfim. Né? Então eu faço essas coisas já há muito tempo. Entretanto, a essa altura da minha vida, exatamente agora, nesses anos agora, desculpa, Bruno, você não está conseguindo encontrar, você tem que entrar no TikTok. Só um pouquinho, gente. Então, voltando aqui, desculpa, gente, só estava atendendo um filho aqui que...
Então, assim, exatamente nessa altura da minha vida, quando eu penso que eu estou super estruturada, eu digo, não, agora eu estou conseguindo passar por várias coisas, tal, e realmente estou mais forte, sim, me tornei uma pessoa mais forte, né, com menos sofrimentos, com menos dores. De repente eu caio numa depressão, né, e uma depressão sem endereço, sem sobrenome, sem endereço, sem nome, sem, né, e caio numa depressão séria, que evolui para uma síndrome do pânico e um pânico social gerado por conta de um transtorno bipolar que veio dessa depressão. De repente eu me pego cometendo um erro grave, né, com a minha própria irmã. Desculpa, gente, mas eu uso as minhas experiências para falar com vocês, ok? Eu me exponho mesmo, eu não falo talvez exatamente o que é a coisa, entende? Mas eu falo, eu trago as minhas experiências porque elas são importantes. Só um minutinho, por gentileza. Ô Bruno, você precisa ir lá, por exemplo, clicar lá, quando tem os amigos lá, né? Vai aparecer a bolinha ali da Vânia. A bolinha da Fefé ela vai estar com um azulzinho em volta, alguma coisa. Isso é a live, é só clicar lá que você entra direto na live. Eu não tenho outra forma de fazer. Então eu me pego cometendo um erro grave com uma pessoa que eu sempre respeitei, que sempre me respeitou. Né? Então, assim, a questão da inteligência, a questão do amadurecimento, ele se assemelha nesse caso, né? O ser humano, porque o ser humano é falho, é passivo de falha, nesses casos ele se assemelha à felicidade. Felicidade plena, minha gente, não existe. Seria uma coisa mais chata do mundo se tivesse felicidade plena. Que bom que não tem. A felicidade, me lembra até um poema que a Maria Bethânia declama, que é alguma coisa assim, horinhas de tristeza, alguma coisa assim. Mas a felicidade são pequenos intervalos que a gente tem em meio a esse caos que é a vida, que é o mundo, que é o dia a dia. Pensa uma pessoa que diz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Ai, como eu sou feliz, meu Deus, ai, como eu sou feliz. Você olha para a pessoa e diz, bem, alguma coisa não está, né, tá fora da ordem aí, alguma coisa não está muito certa, tá? Porque você nem saberia, igual a fome. Se você não tem fome, você não sente, nunca vai saber qual é o prazer de saciá-la. Tem uma tirinha do Chico Bento, né, daquele personagem do Maurício de Souza, que ele cresce e a botina fica apertada. Aí a mãe diz, olha, meu filho, você tem que ir até a cidade, vai lá, fica na casa do seu primo, que ele tem um primo que é rico, né, que mora na cidade, e compra uma nova botina para você. E ele vai. E daí ele volta para casa, né, com a botina nova, tal, não sei o que, e tira, daí aparece aquelas coisas assim no pé, assim, aquele pé vermelho, meio, né, todo dolorido. Daí a mãe olha assim e diz, mas escuta, você não tinha que comprar uma botina maior, meu filho, né? Daí ele diz, não, eu comprei, eu só precisava de uma nova, porque aquela estava furada. Ela falou, mas seu pé cresceu. Daí ele disse assim, se eu tiver sempre com o sapato grande, com o número certo, como é que eu vou saber o alívio de ficar descalço? Isso eu lendo o gibi na minha infância, eu falei, meu Deus, que coisa mais incrível, que coisa impressionante e tal, né? Então é exatamente isso. Como é que eu vou saber o prazer de não ter dor se eu nunca tive, se eu nunca tive dor? Eu só sei o prazer do alívio quando eu tenho a dor. Eu só sei o prazer, a satisfação, o prazer de estar ao lado de alguém quando essa pessoa fica distante de mim. A mesma coisa se dá com o processo de crescimento, de evolução, de amadurecimento. O processo de amadurecimento são pequenos espaços, são espaços dentro de um contexto de infantilidade ou de humanidade.
que ser humano é passivo a todas essas coisas, entende? Ser humano é passível de erro. E nem todo mundo é ser humano, e nem todo tempo nós somos seres humanos. Tem momentos da vida que nós somos apenas da espécie humana. Aquele bicho, mais um animal na face da terra, entende? Que fala, que não sei o quê, mas nós somos apenas da espécie humana. Tem pessoas que são constantemente, por muito tempo, apenas da espécie humana. Seres humanos são raros, mas existem muitos. Entretanto, mesmo esses seres humanos, a gente só reconhece porque existe um momento em que ele é apenas da espécie humana. Por isso que nós reconhecemos. É como mudar um cabelo. Você vai lá, raspa a sua cabeça, seu cabelo cresce de novo. Você vai lá, faz um corte lindo, maravilhoso, um mês depois, 15 dias depois, o corte. Meu filho Renan tá aí que pode falar sobre isso, né? 15 dias depois o corte já se desfez, tem que fazer de novo. Espero que esteja, né, Renan? Porque se não tiver, a mãe vai ficar brava com você. Bem, então essa parte é isso, tá? Agora nós entramos numa outra parte que eu considero assim a mais interessante de todas, que é exatamente a questão das mãos. Mas antes disso, eu vou ler uma outra coisa para vocês, tá? Prestem bastante atenção nisso, ok? O nome é Gerem-Cia. Inteligerência. No seio da Mãe Terra descubro e cubro a vergonha de não ser humano, de não ser humana. No ventre da Mãe Natureza reconforto-me, atrevo-me a fazer-me filha e adentrar sem pedir licença. Mãe, 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 busco incessantemente entre cortejos e fingimentos de ser perfeita e sábia, como és em sua essência, ó minha Mãe Natureza. Quem sou eu nesse universo de perfeição? Sou criatura ou crio? Destruo com minhas criações equivocadas? Inteligência. A Fefegali, 16/4/2023. Isso é um poema meu, também feito em cima dos estudos de inteligência espiritual, né? A nossa relação com a Mãe Terra, com a Mãe Natureza. Mãe, mãe, mãe. O que nós estamos fazendo por essa mãe? O que nós fazemos por ela? Tá? Isso é importante ter em mente também. É muito importante manter essa consciência. Então agora nós vamos falar das 4 questões que são, tá? Até aí, por exemplo, tem alguma coisa que vocês gostariam que fosse esclarecida? Bota no comentário, que daí ele sobe e eu vejo ali, tá? Tipo, Vânia, explica isso. Ou depois também podem rever o vídeo, ou depois me mandar mensagem, tá? fefegali@gmail.com.br. Tem minhas outras também redes ali que aparecem. Mãos vazias. O que seria esvaziar as mãos? Eu sou capaz de apostar que nesse momento, não que eu esteja falando a coisa mais incrível do mundo, não que eu seja bambambam, que esteja aqui para trazer, né, uma boa nova, não é isso. Mas eu aposto que tem pessoas com o celular na mão, olhando o Instagram, o X, o Facebook. Isso é um problema? Não. Eu sou uma pessoa que consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Dirigir, falar, ver o celular e ainda atender alguma coisa que está acontecendo. Ou então, ler, ouvir música e escrever ao mesmo tempo. Eu consigo. E eu tenho 55 anos. Então, uma pessoa mais jovem, claro que faz. Esvaziar as mãos não está
ligado a isso, gente. Esvaziar as mãos é esvaziar do quê? Dos apegos, daquilo que me prende, da minha incapacidade de estar comigo mesmo. Esvaziar as mãos é ter as mãos livres, libertas, para poder dar o primeiro passo para servir ao outro. A inteligência espiritual também nos chama a servir. Quando nós falamos, por exemplo, né, é impossível falar do Papa, falar de uma mãe de santo que a gente conhece, principalmente a nossa, aquela que convive com a gente, aquela que cuida da gente, que é o Papa Francisco, o João Paulo II, outras personalidades, por exemplo. É impossível falar dessas personalidades, desses nomes ou de pessoas, né, e não pensar que essas pessoas são mais evoluídas. É impossível. Eu não consigo, por exemplo, olhar a minha própria mãe de santo, eu não consigo olhar para ela e não achar que ela é mais evoluída. Mas ao mesmo tempo, eu sei que ela não é uma deusa e que o Papa também não é o representante de Deus aqui na Terra. Todos somos serviçais. Nós estamos aqui a serviço. Quanto mais alto o seu cargo dentro do contexto agora falando do campo da espiritualidade, né? Quanto mais alto o seu posto, o seu cargo, mais obrigação você tem. Então você é um serviçal. Um pai e uma mãe de santo é um zelador de orixá, um cuidador de orixá. Esse ter um pai, mãe de santo vem da senzala, porque, né, os mais velhos assumiam os mais novos, porque eram separados das famílias, tal, e daí vem dali. Mas Ialorixá, Babalorixá, tal. Às vezes eu repito coisas, tá bom? Boa noite, Audrey, bem-vinda. Então, assim, tem coisas, por exemplo, que as coisas se conectam, se conversam, né? Eu estava falando com uma pessoa hoje de manhã que me mandou uns questionamentos no WhatsApp, e eu estava falando justamente isso, assim, porque, por exemplo, eu tenho coisas que eu não posso expor aqui, porque eu estou escrevendo 2 livros. Um deles se chama A Humana Teoria da Bifurcação, que está praticamente pronto, assim, é uma coisa que... estou fazendo isso junto com a tese de doutorado, né? E o outro eu estou escrevendo sobre as similaridades que existem entre as religiões. E também sobre papéis, os papéis. Qual é o papel de cada pessoa dentro de uma religião? Qual é a função, né? O Papa, o Camerlengo, né? Depois o bispo, depois o não sei o quê, enfim, né? Ou a mãe de santo, a Iamorô, Iaquiquerê, o Babá Laxel, enfim, né? Todas essas pessoas dentro de um terreiro, qual a função, qual a obrigação, por que essas pessoas estão ali, por que foram colocadas? Então, assim, tudo que nós recebemos aqui, até mesmo uma função no trabalho. Quando você sobe de posição dentro do seu trabalho, você sobe você é um advogado que trabalha numa grande empresa de advocacia e de repente você é promovido. Isso traz mais responsabilidade, não é privilégio. Você não vai precisar pisar no pescoço da secretária ou do teu colega que é um advogado que está num nível mais baixo que você, porque você já esteve ali. E pode ser que ele depois, muito brevemente, ele passe você no nível dentro da empresa. Não que ele vá fazer o mesmo, que nem todo mundo faz isso, mas assim, sempre pensar, eu já estive naquela posição e posso voltar a estar. Né? Quem sou eu para submeter o outro? Quem sou eu para diminuir o outro? Isso não existe. Agora eu vou tocar, porque eu falo isso sempre na primeira fase, quando eu faço esse trabalho de inteligência espiritual. Lembrando as pessoas que chegaram depois, serão 3 quintas-feiras. Hoje, quinta-feira que vem e na outra, tá? Trabalhando a inteligência espiritual. Nas 3
a gente vai avançando o nível, né, e vai ficando mais aprofundado e assim, tem momentos que às vezes, se a gente estivesse debatendo, eu quero ver se há uma possibilidade de no último dia a gente poder conversar, né? Porque fazer uma live, mas que seja possível a participação das pessoas todas. E eu sei que tem essa possibilidade para nós conversarmos. Porque tem momentos que nós precisamos do outro, ouvir o outro, falar, ser ouvido. Eu vou lançar uma coisa aqui, né? São 20h55, mas nós começamos 20h06, então vai avançar um pouquinho mais. Eu vou lançar uma coisa aqui, quem não entender, tá? Por hora, vai entender depois o que eu tô falando. Mas assim, não leve ao pé da letra, não leve a cabo o que eu vou falar aqui. Use nesse momento a sua inteligência espiritual. Não leve isso exatamente como você trouxe até hoje. Pense aí você em uma pessoa, um ser que causou impacto na humanidade. Só pensa. E eu vou falar 3. Não, vou falar 4, 5. Maomé, Mohammed, né? Do islamismo. Gandhi. Benazir Bhutto, para trazer uma mulher aqui. Hitler e Jesus Cristo. 5. Por que eu trouxe Hitler? Porque assim como Jesus Cristo impactou na humanidade, Hitler também impactou na humanidade. Veja quando é que eu te chamo aqui para sua inteligência espiritual. Eu não falei impacto positivo, eu falei impactar na humanidade. Da mesma forma como Jesus Cristo passou por aqui, Gandhi passou por aqui, Maomé, Buda, Indira Gandhi, Benazir Bhutto, essas pessoas passaram. Para alguns, Madre Teresa de Calcutá, eu tenho algumas reservas com ela por conta das questões ligadas à gestação, enfim, mas não significa que ela não tenha sido um ser humano que impactou e que tenha feito diferença, né? Mas todas essas pessoas impactaram tanto quanto Hitler. Tanto quanto agora, por exemplo, sei lá, o Vladimir Putin, o Zelensky, o Hamas e o primeiro-ministro de Israel. Digamos que quando a gente vem para cá, a gente passa assim, vamos imaginar, nós passamos por uma mesa grande, tem uma fila, ele tem uma mesa enorme, tá? E aí ali naquela mesa tem várias trouxinhas assim, ou cestinhas, ou caixas, né? E tem uma etiqueta em cima, tipo assim, vá para a terra, né? Nasça, você vai nascer hoje, e você vai levar essa cestinha aqui, com essa obrigação. Não é missão. Missão são poucas pessoas que têm. Nós temos obrigações. Com essa obrigação. E cumpra, meu filho. Digamos que tem um Deus, né, que faça isso quando as pessoas estão saindo de lá, as consciências estão saindo de lá para virem, né, se colocar num corpo aqui na Terra, enfim. Tá. E daí Deus disse assim pro Gandhi. Ele estava vindo e disse para ele assim, tá aqui sua caixinha, você quer essa ou essa? Ah, o que essa tem? Essa daqui? Ah, essa daqui é ser não sei o que tal. Essa daqui você vai ter que impactar a humanidade.
Entendeu? Se tornar assim, fazer a diferença. Todo mundo vai lembrar de você. Ah, eu quero essa. Daí passou outro, daí passa Hitler. Daí passa Hitler e faz a mesma coisa. Ah, eu quero impactar a humanidade. Ok. Aí vem pra cá os dois. São bebês, crescem, estudam, não sei o que, se tornam homens, tal, bababá, babá, babá, e impactam a humanidade. Aí chega o dia deles, o corpo, a matéria, o corpo para de se movimentar, deixa de ter vida, e eles voltam para prestar contas. Escuta, meu filho, você foi para lá para Gandhi, né? Foi para lá para mudar, para impactar a humanidade. Impactou? Olha, impactei a humanidade de um jeito. Olha, as pessoas falam de mim, as pessoas andavam atrás de mim quando eu ia para um lugar, ia para outro, tal, né? Olha, eu fiz uma coisa lá impressionante. Muito bem. E daí, Hitler, como é que foi a sua estada na Terra, tal, né? Cumpriu lá, você conseguiu impactar? Impactei. Impactei a humanidade de uma forma que nunca mais vão esquecer. Ninguém vai esquecer. Aí eu lanço uma pergunta a vocês. Algum deles deixou de cumprir o que veio aqui fazer? Não. Entretanto, eu não estou defendendo Hitler, não estou do lado de Hitler nem do lado de Gandhi. Eu estou do lado do não julgar. As minhas mãos vazias não me permitem julgar. Quem julga são os juízes, na lei da terra. E na lei, no campo espiritual, deve ter quem julga também. Não sou eu que vou julgar. Existem inúmeros caminhos para chegar ao seu objetivo. O caminho para impactar a humanidade, usado por um e por outro, foi diferente, mas impactou. Quando a gente pensa por esse prisma, a gente consegue olhar para o outro sem fazer julgamentos nenhum. Até porque nós não somos santos. Alguns de nós até se dizemos filhos de santo, né? Porque somos iniciados em religiões de matriz africana. Mas nós não somos santos. Ninguém sabe o que passa na nossa consciência moral quando nós estamos sozinhos ou quando nós vemos determinadas cenas. Então, mãos vazias é isso. É se libertar do julgamento, é se libertar do pré-julgo, é se libertar de julgar alguém, as atitudes de alguém. Ah, mas como é que eu faço? A pessoa pediu sua opinião, você dá. Se ela não pediu, paciência. Ah, eu vou chegar lá e dizer, você está fazendo tudo errado, isso aqui está errado, você vai não sei... Não cabe a mim. Sempre, se vocês prestarem atenção, se a gente prestar atenção, vocês não, nós, em todos os lugares onde nós estamos, onde a humanidade coabita, onde pessoas humanas, né, humanos coabitam, existe alguém que é responsável por chamar a atenção de todo mundo, ou por dar um direcionamento às coisas. Isso sim é importante, levar isso em consideração. Aquela pessoa recebeu aquele papel, aquela função naquele momento, para fazer aquilo. Ela tem o direito de julgar? A Fefé, não tem também o direito de julgar, mas ela tem que fazer com que tenha equilíbrio dentro daquele espaço onde estão as pessoas. A segunda questão, esvaziei as mãos, eu vou lavar as mãos. Por quê? As mãos limpas são aquelas mãos que estão sem os resquícios daquilo tudo que estava ali impregnado. Depois que eu lavo as minhas mãos, eu vou abrir as minhas mãos. Quando eu abro as minhas mãos, depois que eu já esvaziei, lavei, limpei, fiz o asseio das minhas mãos, eu abro as minhas mãos, alguém
que estiver precisando vai olhar para ela e dizer, não, essas mãos eu posso pegar. Então o que eu faço? Eu estendo. Aí é que entra a tal da humana teoria da bifurcação, que eu não vou falar para vocês hoje sobre isso. Vai ter uma live especial para falar sobre isso, porque, né, vai ser junto com quando eu entregar o livro pronto, daí eu vou fazer uma live falando exatamente sobre a questão da humana teoria da bifurcação. É uma tese minha. Então, eu só quero pedir a vocês, né, agora que a gente está chegando aqui no final dessa live, que retornem na quinta-feira que vem para dar continuidade a esse processo do estudo da inteligência espiritual, tá? Compartilhem esse vídeo que vai estar no YouTube. Vai ter também um pequeno resumo, né, que eu vou colocar no TikTok, no Instagram, no Facebook. E convidem outras pessoas que vocês acham que gostaria de debater isso. Porque a inteligência espiritual, ela ainda é um termo novo. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a pensar sobre inteligência espiritual, eu estava ainda em Portugal fazendo as disciplinas do doutorado, foi em 2020, e eu jurava que eu tinha inventado esse termo. Eu cheguei a falar com uma pessoa, tá, uma vez, e falei, olha, eu criei um termo que chama inteligência espiritual. E era tudo isso. E de repente, eu fui conversar com uma professora da Universidade de Lisboa sobre isso. Ela me apresenta um livro e diz assim, olha, tá aqui, existe já essa definição e existe já essa teoria. Na hora eu fiquei meio assim, porque eu pensei, puxa, eu vou morrer sem inventar nada, né? Mas de qualquer forma, foi muito bom, porque tudo que eu pensava sobre inteligência espiritual constava ali. Eu, inclusive, acho que o livro é raso. Porque, assim, tem outros escritos também, mas eles são, assim, meio que umas coisas meio jogadas. Para mim, pro meu patamar de desenvolvimento e de estudo da inteligência espiritual, né, eu acho um tanto quanto raso as coisas que as pessoas têm lançado por aí. Né? Ainda não virou um grande modismo, mas daqui a um pouco já vira. Só que assim, é um termo novo, ainda não muito utilizado. Então, não sei, quem frequentou a Igreja Católica deve ter ouvido em algum momento, né, o padre dizer, né, no Evangelho, não sei, assim, que o teu corpo é igreja, que o teu corpo é a morada de Deus. Vamos trazer isso para o nosso contexto. O meu ser é a morada de tudo aquilo que, se exposto de forma abrupta, agride a maioria das pessoas, porque as pessoas não têm essa noção. Oi, Eliana Paula, muito obrigada por entrar na live. Boa noite. Axé Dara para você, Axé a sua bênção. Porque é agressivo mesmo. Você chegar para uma pessoa e dizer, você é a sua própria verdade. A pessoa vai levar para aquele contexto, se ela não ouvir falar sobre inteligência espiritual, se ela não debater, se ela não ouvir, né, a explicação daquilo, ela vai dizer, mas você está dizendo que eu sou... eu tenho a verdade, eu sou o dono da verdade? Opa, agora eu tô... Entende? Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que a sua verdade é a sua essência e a sua essência precisa ser preservada. E ela é sua. E ela comporta apenas você. Só que ela vem à luz quando você está com pessoas que merecem e que são dignas dessa sua verdade. Dessa tua bondade, dessa tua pureza de alma. Essencialmente, minha gente, tá? A inteligência espiritual, a base da inteligência espiritual é isso.
tá? E olha, quem não curtiu a live, que tá aí, gostou e não curtiu ainda, por favor, que a gente já tá indo pro final, tá bom? E a base da inteligência espiritual é isso. Então, na próxima quinta-feira, né, conto com todos vocês, todas vocês, aqui de novo, pra gente fazer a segunda parte. Tragam sim outras pessoas, mesmo que não tenha participado da primeira parte, tragam outras pessoas, e essas pessoas vêm fazer parte também desse debate, tá? Elas podem assistir esse vídeo para terem essas informações e depois elas entram na segunda parte já com alguma orientação dessa primeira. Agradeço de coração, foi um prazer imenso conversar com vocês. Eu fico muito feliz porque, assim, eu estou passando por um momento difícil de uma certa depressão. E isso me faz feliz. Isso é algo que eu consigo fazer, né? Por mais que eu esteja sofrendo com fobia social, aqui eu consigo ser exatamente eu, sem qualquer medo, sem qualquer problema de aparecer, de ser vista, entende? E isso me dá muita alegria, isso me traz muita, muita alegria. Eu fico muito feliz. Vocês não fazem ideia do quanto vocês estão sendo luz para mim nesse momento, por estarem aqui ouvindo isso. Porque eu, desde muito cedo, eu sempre quis aprender as coisas boas e corretas. E sempre quis passar para as pessoas aquilo que é bom e correto. Dividir com as pessoas. Sim, sim, estamos juntas. Dividir com as pessoas aquilo que é bom e correto. Nem sei se é correto, mas aquilo que é bom, que faz bem, que alimenta a alma. Na próxima semana nós vamos falar então sobre reencarnação, sobre morte, sobre encarnação, sobre consciência, sobre corpo, sobre matéria. E claro, complementando a inteligência espiritual. Eu vou fechar aqui, embora a inteligência espiritual não requer fé, crença ou religião, mas eu acho que merece uma bênção de Oxalá, que Oxalá para nós, para mim, na minha religião, é a representação de Deus também, né? Então, só fazer essa reza e que cada um que participou, que entrou aqui, que passou por aqui, possa ser beneficiado pela destreza de Oxalá de cuidar do Ori material. Porque Oxalá cuida do nosso Ori material, nossa cabeça material, e Iemanjá cuida do nosso Ori espiritual. Agora aqui eu estou falando de religião. A cientista religiosa foi embora e chegou aqui a sacerdotisa Vânia, a Fefé. Tá bom? Então bem... Epi babá, Xeuê, meu pai. Orixalá é um foim, foim. Orixalá é um foim, foim. Amadem foricã, babareuá. É um foim, foim, Orixalá. Que Oxalá abençoe a todos nós e que a Mãe Natureza nos seja generosa, que a Mãe Natureza não nos deixe faltar nada, porque ela, natureza, é a onipresença, a onisciência e a onipotência. É ela que tem tudo. Muito obrigada, uma excelente noite, que vocês durmam bem e conto com vocês na próxima quinta-feira, mas domingo à noite tem live também, tá bom? Muito obrigada. Um beijo.